Krit acolhe Ayu e Singo em sua casa, um ambiente totalmente diferente daquele ao qual ele está acostumado a viver. Além disso, ele os trata super bem, entendendo a situação pela qual Ayu está passando no momento. Enquanto isso, Krit volta ao trabalho para interrogar Nat. Ele mostra algumas evidências contra ele, mas nada suficiente para incriminá-lo. Então, Nat acaba sendo liberado. Quando Krit volta para casa, já é tarde, e Ayu está dormindo no sofá. Na manhã seguinte, eles levam Singo para a escola, e Krit oferece uma carona para qualquer lugar que ele precise ir. Ayu fica meio pensativo, porque precisa falar com a mãe. Chegando lá, ela pede desculpas pelo que aconteceu e deixa claro que já largou o namorado, porque ele só a tratava com carinho antes. Depois que o dinheiro dela acabou, ele não quis mais saber. Outra vez, o filho esclarece que não é contra ela ter alguém, mas que ela precisa escolher uma pessoa que não dependa dela para ser sustentada, já que ele mal consegue pagar as dívidas que ela faz. Depois de se resolverem, ela pergunta se Krit é o namorado dele, já que já o viu levando Ayu para casa várias vezes. Krit responde que sim. Ele diz que sabe um pouco sobre os problemas que Ayu tem em casa, mas quer que ela entenda que tudo o que ele faz é por ela e por Singo. Depois, entrega um tênis novo e caro para Ayu. Ele não quer aceitar justamente por causa do valor, mas o policial faz questão. Para não dar chance de recusa, Krit ainda atende uma ligação rapidinho, como quem diz, agora o presente já foi, não tem devolução. Ayu fica tão feliz que posta uma foto do tênis no novo Instagram que criou. Quando fala com seu melhor amigo Tai, percebe que está sendo ignorado e evitado. Diante disso, vai atrás dele para entender o motivo. É quando Tai pergunta se ele é informante da polícia, meio que já sabendo a resposta. Ele começa a duvidar até da amizade dos dois, insinuando que Ayu só foi trabalhar na boate por causa disso e que a amizade deles também não era real. Ayu explica que não é nada disso. Ele foi trabalhar na boate porque realmente precisava do dinheiro, e virou informante da polícia por causa de Singo, para que ele pudesse ir para a creche. Assim, Ayu poderia ajudar a desmantelar redes de drogas e tráfico. Depois de esclarecer as coisas, Ayu volta a falar sobre Krit, dizendo que quando eles estão a sós, sente que rola um clima entre os dois. Além disso, Rose e Krit não são namorados como eles pensavam. Diante disso, Tai aconselha Ayu a dar o primeiro passo e beijá-lo. Segundo ele, se Krit for hétero, com certeza vai rejeitar. Mas se retribuir o beijo, Ayu já pode seguir em frente e começar a planejar o casamento. Mais tarde, Ayu recebe uma mensagem de Nat avisando sobre uma mudança de planos. A festa, que seria na próxima semana, vai acontecer hoje. E se Ayu quiser ir, está convidado. Ele liga para Krit para avisar, mas ele está no meio de uma operação e não pode atender no momento. Antes de entrar na festa, Ayu deixa uma mensagem de alerta para seu amigo Tai. Caso ele suma até as 2 da madrugada, Tai deve avisar Krit. Lá dentro, ele conversa com Nat, que diz estar aberto a conhecê-lo melhor antes de qualquer coisa. Ayu deixou o celular gravando a conversa. Quando Tai lê a mensagem, fica preocupado e não espera até as 2 horas. Pelo contrário, liga no mesmo instante para o policial, que felizmente já havia capturado os suspeitos da operação. Tai dá o recado. Enquanto isso, Ayu começa a sentir o efeito do álcool. Normalmente ele é forte para a bebida, mas é como se aquela tivesse algo a mais. E realmente tinha. Ayu acaba pegando no sono, e Nat leva o rapaz para um local mais afastado, tira algumas fotos e pretende vendê-lo. Os policiais entram imediatamente na festa, mas com o alarme das pessoas, Nat consegue apagar as mensagens da venda. Krit dá uma surra em todo mundo, principalmente em Nat, e consegue algemá-lo. Ao ver o estado de Ayu, chama por socorro. Ayu é socorrido e fica em observação na delegacia. Quando acorda, Krit o alerta. Se eles não tivessem chegado a tempo, ele já estaria do outro lado da fronteira. Além disso, todo o esforço não valeu muita coisa porque Nat foi solto. Ayu acaba ficando de folga para se recuperar e está louco para se encontrar com Krit ainda hoje. Só que não tem coragem de enviar a mensagem. E nem precisa porque Krit envia primeiro, perguntando se eles podem se ver naquele dia para falar sobre o caso. Na hora, enquanto Krit fala sobre o caso, Ayu lembra do conselho do amigo, que pediu para ele tomar a iniciativa e beijá-lo. Mas falta coragem para isso. Rose chega para pedir que Krit feche a loja por ela. Depois, deixa claro que os dois podem ficar à vontade para fazer o que quiserem. Krit comenta que não entende como Ayu achou que ele e Rose poderiam ter algo, pois nem consegue imaginar isso. Ayu responde que ela é muito legal e que Krit tem sorte de tê-la como amiga. Depois, quando o assunto termina, os dois ficam sem jeito. Ayu continua pensando no beijo que precisa dar.
Para isso, finge estar com calor e se senta mais perto dele, usando a desculpa de que o ar-condicionado pega melhor ali. Ele se aproxima e comenta sobre o perfume que Crit está usando naquele dia, já que normalmente ele não usa. Logo em seguida, falta luz, e Ayu faz um drama, fingindo que está com medo. Só que Crit percebe que é fingimento e pede para ele parar. Ayu confessa que foi pego na mentira, mas não desiste. Ele pede para Crit adivinhar no que ele está pensando naquele momento. A resposta vem em forma de beijo, e é o policial quem toma a iniciativa, dando ainda mais esperança a Ayu. Depois dessa, Ayu fica decidido a investir no policial. Ele vai trabalhar mais feliz, rindo o tempo inteiro, como se estivesse nas nuvens. As vendas sobem por causa dele, e um cliente chamado Pete o reserva por 500 drinks naquela noite, apenas para fazer companhia. No final, ele se aproxima de Ayu como se fosse beijá-lo, mas pergunta em seu ouvido se ele gosta de Crit ou se os dois já estão namorando. Ele avisa que se Ayu pretende ficar com ele, precisa se preparar, porque nem todo mundo consegue ficar ao lado dele. Naquela mesma noite, Crit recebe algumas fotos meio fora de contexto de Ayu com Pete. Ele vai imediatamente atrás dele para saber o que ele quer. Pete fica surpreso, acreditando que dessa vez Crit está falando sério, começando um novo relacionamento e que já se esqueceu de um antigo amor como ele. O BL volta no passado, de quando eles estavam no 2º ano da universidade. Crit foi modelo dele, antes de pintá-lo, pediu que ele olhasse como se estivesse apaixonado ou pensando no seu tipo ideal. Crit fez exatamente isso. A partir daí, eles começaram a se conhecer, a flertar, e tudo aconteceu bem rápido. Já no 4º ano, Crit fez uma surpresa, entregando um apartamento de presente por eles terem se tornado um casal, mesmo que precisassem esconder o relacionamento da família. Pete também dá uma notícia boa. Ele informa que passou no primeiro teste de elenco. 3 anos depois, Pete termina com Crit, afirmando que não consegue continuar em um relacionamento indefinido. No fim das contas, Crit vai ter que se casar com Rose, e o sonho dele nunca vai se realizar, porque ele vive apenas o sonho do próprio pai. Crit chega a perguntar se não está sendo suficiente. Se ele quer carro, casa ou qualquer outra coisa, mas Pete trata aquilo como um insulto e acaba o expulsando do apartamento. Agora pergunta se ele ainda guarda o desenho dele, como se já soubesse a resposta. E vai direto ao ponto. Aconteceu um caso em seu bar. Um cliente foi preso por porte de entorpecentes, e Pete quer que Crit não deixe que ele também seja preso por algo que não fez. Para tentar convencê-lo, ele senta no colo de Crit e pede que ele ajude seu antigo amor, dizendo que ainda quer voltar com ele e que nunca esqueceu os momentos que passaram juntos. Enquanto isso, Ayu está treinando com Tai. Quando o amigo fica sabendo de Pete, já começa a colocar formiguinhas na cabeça dele, dizendo que o policial é cheio de segredinhos. Primeiro foi Rose, agora é Pete. Ayu dá uma refletida e toma a decisão de não desistir de Crit, declarando que é fraco mesmo para fazer o contrário. Mesmo assim, ele fica muito distraído no trabalho. Mind continua frequentando o clube por causa dele e dessa vez até veio sozinho. Ele deixa claro seu interesse por Ayu. Percebe que ele está triste e até muda de lugar para que a dona do clube não veja que ele está forçando a alegria. Em vez de entreter Mind, é Mind quem tenta animá-lo. Ele diz que naquela noite, Ayu só precisa beber o quanto quiser e sentir o que realmente está sentindo, num clima de amigos de verdade. Enquanto isso, na delegacia, o caso parece estar avançando. Crit recebe uma mensagem de Ayu perguntando quem é Pete, mas a pergunta fica sem resposta. Crit apenas escreve que as evidências de Ayu realmente fizeram o caso avançar. No dia do resultado médico de Singo, ele também marca presença, já que é ele quem paga todas as despesas. Ayu tenta disfarçar, mas está frio por causa de toda essa situação envolvendo Pete. O resultado mostra que o atraso no desenvolvimento de Singo não está relacionado a nenhum problema cerebral. Então, eles não precisam se preocupar. Só precisam conversar mais com ele, ler histórias e estimular a criança. Como os dois trabalham, precisam se unir para cuidar dele. Ayu diz que apenas uma pessoa é suficiente, enquanto Crit insiste que são duas mesmo. Depois das orientações, Ayu faz questão de demonstrar que está chateado. Eles conversam mais com a criança e fazem Singo chamar Crit de papai. Um tempo depois, ele oferece uma carona para casa, mas Ayu diz que pode ir sozinho. Mesmo assim, Crit acompanha os dois até lá. Já em casa, agradece novamente pela ajuda de Ayu, dizendo que graças a ele o caso teve avanço. Ayu responde friamente que só fez seu trabalho e pergunta diretamente quem é Pete. Dessa vez, Crit não consegue escapar. Ele confessa que Pete é seu ex, mas garante que ele não tem mais nenhuma influência em sua vida.
Ayu não engole essa história de que é só isso. Se fosse tão simples, Pete não estaria procurando por ele. Sabe que ele está escondendo alguma coisa, mas fica sem resposta, porque Crit recebe uma ligação da mãe e vai embora imediatamente. Em casa, os pais o pressionam novamente para oficializar o relacionamento com Rose, dizendo que ele está enrolando. O pai insinua que talvez seja o próprio Crit que esteja fazendo Rose esperar. Além disso, lembra que ele é policial e carrega o nome da família nas costas. Depois disso, ele vai até o armazém para efetuar a prisão de Chen por tráfico humano e posse de narcóticos. Chen debocha, achando que ele está sozinho, mas, pelo contrário, ele veio preparado. Ali começa um tiroteio, e Chen aproveita para fugir. Crit vai atrás dele, mas acaba encurralado, tendo que lutar com o comparsa de Chen enquanto ele escapa pelo beco. Só que, como Chen está ferido, não consegue ir muito longe por muito tempo. Crit consegue capturá-lo. Durante a prisão, ele leva um tiro de raspão, mas Chen é preso, e todos os entorpecentes são apreendidos. A notícia acaba sendo divulgada. Em casa, ele olha o quadro de Pete e responde por mensagem que ainda vai pensar sobre a ajuda que ele pediu. Em seguida, ele olha a capa dos meninos do clube de Host. Lá existe uma competição para decidir quem é o número 1 em vendas. Sky está em primeiro e, como sempre, provoca, dizendo que algumas pessoas só conseguem ser o número 2. Ayu pede para ele não se precipitar e esperar até o fim da noite para ver quem vai vender mais. Naquela noite, Crit aparece como cliente. Enquanto isso, os meninos fazem um show especial para o evento Noite dos Solteiros, criado para animar os corações partidos. Cada um mostra sua performance. Sky brilha e ganha várias guirlandas de dinheiro, mas a atração principal da noite fica para o final. Ayu faz sua apresentação no polidense, e Crit observa sem conseguir esconder a surpresa. No final da apresentação, Ayu também recebe várias guirlandas e uma chuva de dinheiro, e é o primeiro a ser escolhido por uma cliente. No entanto, Juei é informada de que outro cliente quer reservá-lo por 1000 drinks. Diante disso, ela tenta fazer a troca, empurrando Sky para o cliente. 66 Ayu fica irritado com a decisão de Juei e deixa claro que não concorda com isso. Porém, quando escuta que alguém quer pagar 1000 drinks, aí sim ele muda de argumento. Só que quando vê quem é o cliente, ele fica irritado outra vez. Ayu demonstra que ainda está chateado, mas Crit tenta apaziguar a situação por enquanto. Ele propõe que eles fiquem em um clima de namorados, estilo 18+, mas diz que Ayu não aceita trabalhos desse tipo. Ayu responde que normalmente não aceita, mas que hoje está a fim de tentar. Ele sente o perfume de Crit de forma provocativa e sugere que eles joguem o jogo do palito. Enquanto isso, Sky tira uma foto dos dois. Crit tenta beijar Ayu, mas ele rejeita, dizendo que normalmente não beija seus clientes, e vai ao banheiro. Sky envia a foto para Pete e recebe a transferência como pagamento. Enquanto isso, Crit segue Ayu até o banheiro. Lá, um cara dá em cima dele e faz uma confusão, dizendo que pode pagar mais do que o policial para ficar com ele. Para resolver a situação, Crit pede para Ayu esperar na mesa. Segundo ele, só precisa de um tempinho para cuidar do homem. E ele cuida mesmo. Dá uma surra, prende o sujeito dentro do box e ainda deixa um aviso dizendo que está quebrado. Ayu pergunta exatamente por que Crit o reservou e ainda fez isso em seus dias de folga. Antes de ser possessivo, Crit deveria ser outra coisa primeiro, porque desse jeito está fazendo ele perder clientes. Ayu pergunta seriamente o que ele quer. Crit decide contar a verdade. Ele confessa que Pete é seu ex, que ele pediu para voltarem e também pediu sua ajuda em uma coisa, mas garante que já disse que não vai voltar. Além disso, está disposto a confessar tudo para Ayu. Ele diz que o ama e, para provar que não está mentindo, pede para sentir seu coração e olhar bem nos seus olhos. Ayu também confessa que gosta dele. Os dois se beijam, agora depois de esclarecerem tudo. Mas não fica só por aí. Eles saem para um lugar mais reservado para se pegarem de verdade. Só que antes de irem ao vamos ver, Ayu deixa claro que só faz isso com seu namorado. Crit não vê problema nenhum nisso. Pelo contrário, quer oficializar o relacionamento. E assim os dois têm sua primeira noite de amor. Na manhã seguinte, Crit decide acordá-lo para avisar que está indo para o trabalho. Antes de sair, entrega o cartão-chave para Ayu com um chaveiro fofo. Ele tira uma foto e coloca no Instagram, dançando de alegria. A felicidade dura pouco, porque com os trabalhos policiais, Crit mal tem tempo de responder às mensagens dele. Quando vê a notícia da prisão de Chen, acusado de tráfico humano, Tai dá a ideia de Ayu ligar em vez de mandar mensagem, já que esse é um ótimo assunto para puxar conversa. Ele faz a ligação, fala sobre o caso e logo vai direto ao que interessa.
saber que horas Krit chega em casa. Segundo Krit, será bem tarde. Pouco depois, ele fica ocupado novamente agora para interrogar Nat. Durante a interrogação, Nat tenta de todas as formas enganar o policial, mostrando comprovantes de transferência e contratos assinados. À noite, Ayu se arruma todo para ir ao trabalho. Mais tarde, passando da meia-noite, o policial Krit chega em casa querendo vê-lo, mas Ayu ainda não chegou. Ele está muito ocupado entretendo uma cliente no clube. O policial fica às claras até às 4 da manhã, esperando por ele. Quando Ayu se despede da cliente e olha o celular, dá de cara com 13 chamadas perdidas. Ele só consegue chegar de manhã cedo e já dá sua explicação, com medo de Krit ficar bravo. Mas Krit garante que não está. Afinal, passou no trabalho dele na noite anterior e viu o quanto a cliente estava bêbada. No começo pensou em buscá-lo, mas como viu que ele estava ocupado trabalhando, decidiu não incomodar. Fui descobre que Ayu está namorando o policial e fica doida para dar uma bronca. Mesmo com as tentativas de Tai de impedir, ela espera por ele e manda a real. Querendo ou não, esse namoro vai afetar o trabalho dele. Ela também faz Ayu se perguntar se esse policial vai mesmo levá-lo a sério e amá-lo sabendo que ele faz esse tipo de trabalho. Ela o aconselha a escolher com cuidado se for namorar alguém para não ser enganado. Se o policial aparecer no bar e os clientes regulares o virem, Ayu terá problemas. Ela também o faz lembrar do motivo que o levou a entrar nessa área. Quando vai ver Krit, Ayu pede para ele não ir buscá-lo, já que os clientes não podem vê-lo. Krit acaba com as reclamações entregando um buquê de flores. E como não sabia quais flores ele gostava, pediu para colocar em todos os tipos. Embora tenha gostado, Ayu acredita que aquilo foi um desperdício de dinheiro. Para o policial, no entanto, não é nada demais. Ayu, é claro, tira uma foto dos dois com o presente. Porém, Krit pede para ele não postar, dizendo que se criminosos descobrirem sobre eles por causa dessas fotos, isso pode se tornar um problema. Por outro lado, Ayu revela que criou uma conta secundária que funciona como um diário pessoal. Lá, ele posta fotos dos momentos que vive e como o perfil é privado, ninguém mais pode ver. Sendo assim, o policial também pede a senha para que possa postar sobre Ayu e manter aquilo como um diário dos dois. Em casa, Krit fala sobre algumas regras de ser namorado de um policial. Além disso, não quer mais que Ayu seja informante da polícia porque é perigoso. Ele não quer que seu namorado corra riscos, pois se algo acontecesse, ele se culparia. Ayu também dá 2 regras para ser namorado de um host. A primeira é que Krit não pode ir ao bar enquanto ele estiver trabalhando. A segunda é que ele precisa aceitar que Ayu pegue trabalhos fora do bar. Krit no primeiro momento não concorda. Ele até sugere cobrir a diferença ou comprar um apartamento que sirva como investimento para ele alugar e assim, não precisar trabalhar tanto. Ayu não aceita porque não quer ser sustentado. Além disso, só o fato de um policial como Krit estar ao lado de um host como ele já é o suficiente. Krit comenta que não é tão bom assim como ele pensa. Isso levanta a dúvida se o policial é algum tipo de golpista ou alguém violento que poderia bater nele. Krit declara que nunca faria isso. O problema é que ele não pode tornar o relacionamento deles público, mas quando estiver pronto vai contar o motivo. Embora diga que está tudo bem, Ayu fica chateado e sai do local. No dia seguinte, Fuei mostra uma publicação sobre ele dizendo: o host encarregado não cuidou bem de tudo, não entreteve direito. Ficou grudado no celular e não deu atenção aos clientes. Fuei acredita que quem publicou isso foi Pete. Ele até fez uma denúncia formal contra o bar, dizendo que Ayu não cuidou bem dele. Ayu confessa que Pete é o ex de seu namorado, o que faz Fuei pensar ainda mais que o policial só está usando ele. Krit recebe uma mensagem de Pete perguntando se seu pai já sabe que ele está namorando um host. Krit marca um encontro para conversar sobre isso e entregar o quadro. Quando recebe o desenho, imagina que Krit ainda sente alguma coisa por ele, já que o guardou por tanto tempo. Além da ajuda com o caso do bar, Pete declara que quer voltar com ele. Ele diz que o motivo de ter terminado naquela época não foi porque queria ser ator, mas porque se sentia sufocado tendo que esconder o relacionamento dos dois. Além disso, se iludiu achando que a família dele um dia o aceitaria. Agora, porém, está disposto a voltar com ele e manter o relacionamento em segredo. Krit, no entanto, informa que tem namorado e está feliz com ele. Vai ajudar no caso do bar, mas que depois disso, acabou. Quando volta, pergunta se Ayu está bravo por ele não assumir o relacionamento. Ayu responde que não, embora seu jeito diga exatamente o contrário. Como amanhã é o dia de folga de Ayu, Krit afirma que também vai tirar um dia de folga para acampar com seu namorado.
Durante o acampamento, ele pede desculpas e revela a verdade sobre não poder assumir o namoro. Não é porque existe outra pessoa, mas por causa de sua família. Seus pais não conseguem aceitar isso, seu pai é muito rigoroso. Ayu diz que não ser assumido o deixa muito inseguro, mas acaba entendendo o que ele está passando e decide aceitar a situação dessa forma. De volta para casa, Ayu recebe uma mensagem de Ming perguntando se ele vai ao bar na segunda-feira. Crit percebe que ultimamente, ele anda falando muito com essa pessoa. Ayu declara que Ming é apenas um cliente. Eles têm a mesma idade e estudam na mesma faculdade, por isso tem muito assunto para conversar. Só que, na verdade, eles se conheceram quando Ming foi ao bar como cliente. No primeiro dia, ele reservou 100 drinks com ele. Foi aí que descobriram que estudavam na mesma faculdade. Crit acredita que Ming está dando em cima dele, mas Ayu nega. Além disso, deixa claro que nunca passaria dos limites com um cliente. Ainda desconfiado, pede para ele manter um pouco de distância, porque responder muitas mensagens já está começando a ficar irritante. Em outro dia, Crit é informado de que Tim foi assassinado na prisão. Po tem aparecido em muitos programas, e a maioria é produzida por Nat. Os dois têm se encontrado frequentemente, então talvez Nat esteja usando Po. Enquanto isso, Ayu pede conselhos ao amigo sobre o que fazer, já que seu namorado está bravo com ele. Tai dá uma ideia tentadora e bem fácil. Ayu precisa apimentar a relação. Crit volta para casa achando que o lugar foi invadido e entra procurando o suspeito. Na verdade, ele acaba encontrando Ayu fantasiado de homem-gato. Crit entra na brincadeira, tratando-o como criminoso, revista ele e tudo, sem deixar que escape impune. Ele declara sua prisão por aliciar um policial, e os dois acabam fazendo amor com a adrenalina à flor da pele. Um tempo depois, Ayu confessa que a surpresa foi ideia de Tai. Como os dois não estavam sendo muito fofos um com o outro ultimamente, ele quis dar uma pimentada na relação. Crit revela que o motivo de não ter acompanhado Ayu tanto assim é que pediu para Rose contratar alguém para pagar bebidas para ele. Assim, saberia exatamente onde Ayu estava e o que estava fazendo o tempo todo. Ayu fica surpreso e pede para ele parar de fazer isso, porque se sente desconfortável. Crit aceita o pedido. Mas Ayu o deixa ainda mais inseguro porque no dia seguinte, tem um trabalho externo com Ming. Crit fica chateado por ele estar falando desse cara de novo. No entanto, Ayu declara que Ming é apenas um cliente e seu amigo, e além disso não vai sozinho, pois os amigos dele também vão. Eles se reúnem para jogar tênis. Sabendo que Ayu não é tão bom nisso, Ming o ajuda a se posicionar para jogar corretamente. Nesse momento, os dois se olham em câmera lenta por alguns segundos, mas Ayu desvia o rosto e se afasta. Quando fazem uma pausa para descansar, ele comenta que seria mais divertido se os amigos deles também tivessem vindo. Segundo Ming, eles desmarcaram na última hora. Ele também entrega um presente. Quando Ayu percebe que é algo caro, tenta recusar na hora, mas Ming insiste para que ele fique e afinal combina com ele. Além disso, revela que quando vai a algum lugar, fica desejando que Ayu estivesse lá com ele também, e acha que ele também gostaria. Nunca acreditou em amor à primeira vista, até conhecê-lo na secretaria da universidade. Deixar aqueles fones caírem deve ter sido coisa do destino. Ming confessa que gosta dele, e gosta muito. Já gostava dele antes mesmo de saber que ele trabalhava como host. De agora em diante, quer apoiá-lo em tudo. Então lança a pergunta: Ayu quer ser seu namorado? Quando percebe que ele está com dificuldade para responder, Ming diz que ele não precisa dar uma resposta naquele momento. Mas Ayu prefere responder logo. Ele declara que é muito grato pelos sentimentos de Ming, mas não pode corresponder, porque já está em um relacionamento sério. Ming fica decepcionado, porém acaba entendendo. Pelo menos, se contenta em continuar sendo amigo dele. E já que está com o coração partido, pede para Ayu levá-lo para tomar um drink de consolo. Ayu aceita, vai reservar uma mesa e os dois planejam beber até cair. No dia seguinte, quando Crit recolhe as roupas, sente um perfume diferente e fica desconfiado. Inquieto, ele fala com Rose que aquele perfume deve ser de Ming, um dos clientes fixos de Ayu. Não sabe o que tanto os dois conversam, mas que Ayu saiu do trabalho com essa pessoa. No começo ele disse que iria com os amigos, mas descobriu que no fim, acabaram saindo só os dois. Para piorar, Ayu avisa que está bebendo no clube com Ming. Crit rapidamente faz uma chamada de vídeo e diz que os dois tinham combinado apenas de sair, mas agora estão bebendo. Ayu explica que Ming, de repente, confessou seus sentimentos por ele, mas que ele já deu um fora nele e disse que tem namorado. Agora está bebendo com ele só para animá-lo. Crit fica muito chateado. Ele não pode assumir o relacionamento e não pode buscá-lo no clube, não sabe o que fazer.
Enquanto isso, Ming, já sob efeito do álcool, se diverte com os meninos e sugere uma brincadeira, o jogo de passar notas. Durante a brincadeira, Crit chega ao local e, ao ver Ayu participando, não consegue se controlar. Ele tira Ayu de perto de Ming e diz que veio levá-lo para casa. Ming, sem saber de quem se trata, diz que Ayu veio com ele, então vai embora com ele. Crit o empurra. Movido pelo ciúme, ele o beija não só na frente de Ming, mas de todo mundo do clube. Será que vai dar BO? Curta e comente para a parte 3.